O silêncio que ninguém sabe ler. Acontece todos os dias, em milhares de lares, de formas quase sempre idênticas. É uma cena simples, cotidiana, que parece pequena demais para causar tanto estrago, e é exatamente por isso que causa. Ela percebe que algo está diferente. Não sabe explicar como sabe, mas sabe. É uma intuição que vem da convivência, da atenção aos detalhes, da sensibilidade de quem observa o outro com cuidado. O jeito que ele entrou em casa. A forma como respondeu ao cumprimento. O olhar levemente distante, o corpo presente mas a mente em outro lugar. Ela sente que algo aconteceu, e, porque se importa, porque quer estar perto, porque quer ajudar, ela pergunta: o que foi? Aconteceu alguma coisa? E ele responde: nada. Uma palavra, curta, fechada, que para ele significa exatamente o que diz, ou pelo menos é o que ele acredita naquele momento. Não é mentira deliberada. É, na maioria das vezes, uma resposta automática, quase reflexa, que vem de um lugar muito específico dentro dele. O lugar que ainda não processou o que está sentindo. Que ainda está digerindo o dia, organizando os pensamentos, tentando entender o próprio estado interno antes de conseguir colocá-lo em palavras. Mas ela não recebe dessa forma. Para ela, o nada não soa como uma pausa. Soa como um fechamento. Soa como exclusão. Como se houvesse um mundo inteiro acontecendo dentro dele e ela não fosse convidada a fazer parte. E então ela insiste, não por teimosia, mas por cuidado genuíno, por querer estar presente, por não conseguir se sentir bem sabendo que o outro está mal e não fazer nada a respeito. Ele, por sua vez, sente a insistência como pressão, como uma invasão ao espaço que ele precisa para processar o que sente. E quanto mais ela pergunta, mais ele recua, mais ele se fecha, mais o silêncio se torna espesso e intransponível. E em poucos minutos, sem que nenhum dos dois tenha planejado ou querido, nasce uma discussão. Não sobre o que aconteceu de verdade no dia. Não sobre o problema original que gerou o silêncio. Mas sobre o próprio silêncio. Sobre a pergunta. Sobre a insistência. Sobre o recuo. Uma discussão construída inteiramente sobre mal-entendidos empilhados uns sobre os outros. Mas aqui está a questão que poucos param para considerar. E se o problema nunca tivesse sido o silêncio em si? O silêncio, na maior parte das vezes, não é indiferença. Não é punição. Não é desinteresse pela relação. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que cresceram aprendendo a internalizar as emoções antes de expressá-las, o silêncio é um processo. É a forma que o sistema emocional encontrou de lidar com o excesso sem explodir. É uma necessidade legítima de espaço para organizar o caos interno antes de conseguir transformá-lo em palavras compreensíveis. O problema real não é que ele se cala. O problema é que ela não foi ensinada a ler esse silêncio dessa forma, e ele nunca aprendeu a explicar o que aquele silêncio significa. São duas linguagens emocionais completamente diferentes operando ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois saiba que o outro está falando um idioma diferente. Ela aprendeu que conexão significa compartilhar, que estar junto é falar, é contar, é incluir o outro no que está sentindo. Para ela, o silêncio do parceiro ativa um sinal de alarme interno que diz: algo está errado entre nós. Ele aprendeu que processar emoções é um exercício solitário e interno. Que falar antes de entender o que sente só gera mais confusão. Para ele, o silêncio é neutro, é apenas o caminho natural que precisa percorrer antes de conseguir se abrir. Nenhum dos dois está errado. Os dois estão apenas usando mapas diferentes para tentar navegar pelo mesmo território. A saída para esse ciclo que se repete e desgasta não está em forçar o silencioso a falar antes de estar pronto, nem em exigir que o outro aprenda a ficar confortável com o não saber. Está em algo mais sutil e mais transformador. Está em construir uma linguagem compartilhada sobre como cada um funciona emocionalmente. Quando ele aprende a dizer, eu não estou bem, mas ainda não sei o que sinto, me dá um tempo e eu te conto, ele oferece à parceira algo fundamental, a informação de que o silêncio não é sobre ela. Quando ela aprende a receber essa resposta sem interpretá-la como rejeição, ela oferece a ele algo igualmente fundamental, o espaço seguro que ele precisa para eventualmente se abrir. É uma negociação delicada, mas é exatamente esse tipo de negociação, invisível, cotidiana,
feita de pequenos ajustes e muita generosidade, que constrói relacionamentos verdadeiramente sólidos com o passar do tempo. O silêncio nunca foi o inimigo. A falta de entendimento sobre o que ele significa é que precisava ser enfrentada.